sexta-feira passada nós falamos sobre processos. E a palavra que Deus me deu é que o processo às vezes ele é cansativo, ele às vezes é até doloroso, e por causa disso alguns saem do processo. Mas nós não podemos sair do processo, temos que estar sempre no processo. Há momentos que, estando no processo, a gente vai sentir dor. Há momentos que, estando no processo, a gente vai sentir gozo, alegria, porque vamos perceber o agir espiritual de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos sair do processo jamais. O processo é aquilo que na teologia se chama santificação. Desde o dia do nosso encontro, do encontro que temos com o Senhor, ou que tivemos com o Senhor Jesus, até o dia em que Ele nos chamar, ou até o dia em que Ele voltar, a segunda vinda de Jesus, nós estaremos nesse processo. E nós não podemos sair desse processo. Nós precisamos ficar firmes nesse processo. E quanto mais firmes nós estamos nesse processo, nós permanecemos nesse processo, mais maduros na fé nos tornamos. A Bíblia fala que nós precisamos crescer espiritualmente. A Bíblia fala do leite, mas a Bíblia fala do alimento sólido. É no processo que nós vamos mergulhando nas profundezas do nosso Deus, na sua beleza, conhecendo-o mais e mais, de modo que as experiências que Deus quer provocar em nós, com Ele, exige maturidade. E se exige maturidade, tem que passar pelo processo. E não podemos sair do processo. Não podemos sair do processo. Quando atingirmos este nível de maturidade, nós vamos desejar muito mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. Mas quando nós chegamos nesse nível de maturidade, as bênçãos de Deus, mesmo quando os nossos olhos não estão diretamente postos sobre elas, nas coisas que Deus nos dá, elas vêm para a nossa vida. E vem de forma abundante. De forma abundante. Mas a maturidade é para que nós possamos entender de uma vez por todas que Deus é maior do que a bênção. De que Deus é maior do que as coisas que nós desejamos. Que Deus é dono de todas as coisas que nós desejamos, e dar coisas para Ele não significa nenhuma dificuldade. Então, o propósito do nosso encontro sexta-feira é assim: nós precisamos crescer a cada dia. Não que estejamos pequenos, alguns podem estar, outros não. Mas é porque assim é a realidade da vida do crente. A gente não pode estagnar jamais. A gente tem que estar crescendo a cada dia. A gente tem que estar crescendo a cada dia. Nós precisamos estar mais fortalecidos no Senhor. Amém. A despeito de circunstâncias, a despeito de situações. Sabe, quando brota aquele desejo do nosso coração, não importa o que está acontecendo no mundo, sempre importa, irmãos. É apenas uma maneira de dizer, mas cadê o Samuel? Sextou. Sextou é dia de estar junto com os irmãos, em oração, em louvor e adoração. Sabe, não importa o que está acontecendo. Chegou domingo, é dia de estar lá, é dia de estar em comunhão. Eu não quero ir para outro lugar. Às vezes você vai ter que ir para um outro lugar por devido circunstâncias, mas é uma raridade, porque o meu prazer é estar ali. Eu preciso
Eu preciso estar ali, eu preciso, em obediência, me encontrar com os meus irmãos, me envolver com eles, e juntos ali buscarmos a presença do Deus poderoso, e naquele lugar, Deus vai fazer coisas tremendas. Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai estender a sua mão de poder sobre mim, vai abençoar a minha vida, a minha casa. Eu vou chorar e Ele vai enxugar as minhas lágrimas. Eu vou falar para Ele sobre as minhas dificuldades, e Ele vai se atentar a isso e fazer algo, porque Ele sempre tem uma resposta para as indagações da nossa alma. Mas a gente só chega a esse nível de paixão, de amor, de desejo, quando nós estamos crescendo. Quando nós estamos crescendo. E quando a gente cresce, por mais que a gente nunca vá parar de crescer, eu quero insistir nisso, mas quando a gente cresce, a gente vai falar como Abacuque, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja isso, ainda que não haja aquilo, eu contudo me alegro no Deus da minha salvação. Irmãos, agora, não sejamos hipócritas. Eu estou falando que nada mais vai fazer sentido. Não, Deus se alegra em nos abençoar. Deus se alegra em ver o seu povo em prosperidade. Deus mesmo prometeu e promete. As promessas do Senhor, elas não caíram por terra, elas se cumpriram e continuam se cumprindo de geração em geração. E Ele cumpre as suas promessas, alegra o coração do teu povo. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos experimentar o melhor dessa terra quando o nosso coração se voltar de fato para Deus, quando a gente se render totalmente diante de Deus, quando a gente falar: Senhor, eu preciso da Tua presença aqui no meu coração, na minha mente. A minha mente precisa ser controlada pelo Senhor, as minhas emoções precisam ser dominadas ou domadas pelo Teu Espírito Santo, sabe? É rendição completa, é entrega completa, plena. Essa atitude precisa estar em nós todos os dias. Mas há alguns momentos em que a gente precisa parar para fazer um balanço na casa. Como é que está? Como eu estou diante de Deus? Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Será que eu sou a menina dos olhos de Deus? Ou será que eu sou aquele filho que vive dando trabalho, que é motivo de dor de cabeça? O pai ama, porque o pai ama, a mãe ama. O pior de todos os filhos, e às vezes até ignora, se comporta como se cego fosse, mas o amor está ali. O amor está ali. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de dar honra ao Deus que é o nosso Pai. Como Ele nos vê? Ele nos vê com amor. Mas a Bíblia fala que as nossas atitudes podem entristecer o Espírito de Deus, apagar o Espírito de Deus. Quando nós não temos mais dentro de nós o centro da verdade, da palavra de Deus, de que a vida nos foi dada para glorificar a Deus e para gozar dele até o dia final, até a eternidade. E nesse sentido, queridos, essa semana Deus colocou no meu coração esse texto que eu vou ler para vocês, que diz assim, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22, um texto muito conhecido. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa.
deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Irmãos, há um momento de cansaço na alma de todos. Há um momento em que você se sente impotente. Você já usou todos os seus recursos talvez bons, mas outros não tão bons assim, até mesmo duvidosos. Sabe quando você vai negociando, sabe quando você vai dando um jeitinho, você vai se virando daqui e dali, resolvendo as coisas como pode. Chega um momento que você cansa. Chega um momento que vem medo, que vem sentimento de fracasso, sentimento de que a história que foi escrita até agora não é uma história digna de louvor. Todas as pessoas que não vivem inteiramente diante de Deus, e eu não estou falando do não crente, eu estou falando do crente, vai chegar uma hora que vai cansar, que vai ter que se render, que vai ter que confessar quem é, que vai ter que confessar todos os caminhos escusos, estranhos, e se ver diante de Deus face a face. É interessante que Deus teve que lidar com Abraão, avô de Jacó, com Isaac, pai de Jacó, para poder cumprir uma promessa, a promessa de que a partir de Abraão, ele faria uma grande nação. E o problema maior, aos olhos humanos, é que nenhum nem outro, as suas mulheres podiam ter filhos. Como poderia sair uma grande nação daqueles que não podiam gerar? E Deus se revela como Deus que entrega a promessa, entrega a palavra, e não há absolutamente nada que possa impedir que se cumpra. Sara teve filhos, Rebeca teve filhos, Deus abriu a madre, Deus abençoou, Deus cumpriu. Por quê? Nós sabemos por quê, porque não há impossíveis de Deus em todas as suas promessas. Foi o que o anjo Gabriel disse para Maria, quando ela mesma falou: mas como será isso? Recebendo a notícia de que seria mãe, sendo ainda virgem. E aí nós chegamos a Jacó, dentre tantas outras coisas. Jacó é aquele que desde o ventre da sua mãe, quando brigava com Esaú, seu irmão gêmeo, já tinha sido declarado que era o escolhido, que seria por meio dele Abraão, Isaac e Jacó, mesmo não sendo ele o primogênito. Mas o problema maior de Jacó não é o problema exatamente igual ao do seu pai, ao do seu avô, ou da sua avó, da sua mãe. O problema maior dele era o problema de caráter. Esse era o problema de Jacó, porque Jacó era um homem que não tinha caráter. Ele era um homem que vivia dando jeitinhos humanos e às vezes desumanos para se dar bem na vida. E a questão é: como é que Deus vai usar um homem assim para cumprir a sua promessa e realizar aquilo que se propôs a realizar? Formar um grande povo, formar uma grande nação. Meus queridos, e aí nós entramos numa questão da teologia que eu já vou passar dos 20 minutos, 40, 60 para eu explicar. Porque não existe um justo sequer. Nós sabemos disso. Então, mesmo Esaú tendo sido trapaceado, ele também não era justo. Abraão ofereceu a sua esposa para outros homens para não perder a sua vida. E pela misericórdia de Deus, ela não foi tomada por eles.
Justo não existe um sequer, mas é gente assim que Deus chama, é com gente assim que Deus trabalha, é com gente assim que Deus vai realizando a sua obra, vai escrevendo a sua história e vai marcando vidas, transformando vidas, salvando vidas e fazendo coisas tremendas. Jacó era um enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão, sofreu do seu próprio veneno, porque quando está na casa de Labão, ele também é enganado. Mas chega um momento que cansa, já é velho, jurado de morte pelo seu próprio irmão, porque roubou o direito de primogenitura do seu irmão, ele foge. Quem está inteiramente na presença de Deus, ou está de forma inteira na presença do Senhor, está reto diante do Senhor, mesmo sendo um pecador, irmãos, não precisa fugir para lugar nenhum. Tem que falar como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Mas quando a gente não está inteiro na presença de Deus, é porque a gente não está lidando com as nossas fraquezas, com os nossos problemas, com os conflitos da nossa alma, com a história que ficou passada, ficou para trás. E chega um momento que Jacó cansou, e é hora dele voltar para a terra dele. Mas a terra dele é onde está o irmão dele, que o havia jurado de morte. Ele atravessa o val de Jaboque, o ribeiro. Ele passa toda a sua família, todos os seus bens, porque nessa altura ele já é um homem próspero, ele já é um homem abençoado. Veja como Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus é outra. O homem olha para uma direção, Deus está olhando para outra direção, e o nosso desafio é encontrar essa direção de Deus e olhar para a mesma direção. Quando nós oramos, nós precisamos ver para onde Deus está se movendo e orar com Deus, não apenas a Deus. E Jacó então passa toda a sua família, passa todos os seus bens, e a Bíblia diz que ele fica sozinho. É a maior demonstração de que Deus, Ele trata conosco individualmente. Existem coisas que Deus precisa fazer com você, não é na sua igreja. Existem coisas que Deus precisa consertar dentro da tua mente, dentro do teu coração, do teu ser, não do teu marido, não da tua esposa. Existem coisas que Deus precisa tratar com você e com você somente. Amém. E quando você entende isso, você se abre para esse agir de Deus. Deus vem, Deus age e Deus cura. Amém. Não existe nada que não possa ser curado. Não existe problemas que foram criados, gerados no passado que não possa ter uma solução. Tem uma solução e a solução vem de Deus. E Jacó está sozinho. Alguns escritores dizem que ele está sozinho porque ele sentiu o desejo de ficar a sós com Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele está ali, um homem lutava com ele. Diz que lutava com ele um homem até ao romper do dia. Foi uma luta tremenda. Irmãos, eu não sei por que tinha que lutar. Sério, por que tinha que lutar? Não podia só aparecer e vamos aqui conversar e acertar as coisas. Aliás, é diplomacia, mas não, é uma luta que se trava ali. Eu não sei até qual o exato momento que Jacó compreende que não era apenas um homem, mas que ele estava diante de Deus de fato. E a Bíblia diz que aquele homem não podia com Jacó. E aquele homem, nós sabemos que isso foi uma teofania, uma manifestação de vida. Deus se manifestou ali e se apresentou na forma humana, vou dizer um anjo, alguma coisa nesse sentido. Alguns teólogos chegam a dizer que foi a própria aparição do Messias, do Cristo. Mas o fato é que o homem então fere a coxa de Jacó, tira dele todo o apoio, toda a força para que ele não lutasse mais. E o homem quer ir embora. O homem quer ir embora, mas Jacó não deixa. Não, eu não te deixarei ir até que me abençoares. Então aqui ele já tem a compreensão de que ele estava diante de Deus.
Aí vem a pergunta que Jacó talvez não quisesse ter ouvido, quando ele pergunta: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Ele entendeu que não dava mais para viver de jeitinho. Ele entendeu que não dava mais para viver de máscaras. Ele entendeu que diante daquele que é mais poderoso, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser inteiro, a gente tem que ser verdadeiro, até com as coisas que a gente não gosta, mas que são reais. Essa pergunta não foi uma pergunta qualquer. Aliás, Deus precisava perguntar qual era o nome de Jacó? Não. O problema é que a última vez que essa pergunta foi feita para ele, ele disse Esaú. Quando ele se veste com pelos e com a roupa de Esaú para roubar a primogenitura, o direito de primogenitura do seu pai, pergunta: mas quem és? Ele vai falar: eu sou Esaú. E ele deixa o seu pai confuso. A voz não é de Esaú, mas estou vendo os pelos, o cheiro é. E no momento, Isaac então abençoa. Ele precisou mentir, ele precisou viver de máscaras para conseguir aquilo que ele queria. Mas agora Deus pergunta: qual é o teu nome? E ele, cansado dessa vida, ele diz: o meu nome é Jacó. Sou eu mesmo, Deus. Eu estou aqui inteiro agora, eu não aguento mais. Eu enganei, eu roubei, eu sou jurado de morte pelo meu próprio irmão, mas essa não é a vida que eu quero. Mistura o desejo de um homem reconhecendo quem é e confessando quem é, as suas lutas, os seus temores, com o desejo de Deus, com a verdade de Deus, que não deixa cair por terra as suas promessas. Deus precisava de Jacó para que a história continuasse acontecendo, mas Deus não queria Jacó como um enganador, como um homem falso, como um homem egoísta, como um homem altivo. Deus queria fazer com que Jacó passasse por um processo. E quando Jacó entende isso, Jacó sente esse desejo, e é um encontro, a luta, as máscaras caem por terra. Deus provoca ali. Jacó, confessa quem tu és, confessa o teu pecado, reconhece-te diante de Deus. E ele faz, e ele se entrega. Eu sou Jacó. Nesse momento, Deus fala para ele, o anjo fala para ele, o homem fala para ele, é Deus falando para ele: pois não chamarás mais Jacó, e sim Israel, o príncipe de Deus. Queridos, que coisa linda, que coisa linda. Jacó, poderíamos parar por aqui, eu já vou parar por aqui. Como eu disse, é uma reflexão, é uma meditação, dá vontade de ficar falando a noite inteira. Espero que vocês tenham desejo de ficar ouvindo a noite inteira também, senão não faz sentido. Mas Jacó insiste em saber o nome daquele que estava ali. Ele falou: mas por que quer saber o meu nome? Por que quer saber o meu nome? Nós sabemos que os nomes de Deus são tremendamente importantes, mas o homem não revela esse nome, porque a revelação de Deus para as nossas vidas é um ato autônomo e soberano de Deus. É Ele quem vem a nós e se revela a nós. Os esforços humanos, os argumentos humanos, os jeitos e jeitinhos humanos não são capazes de nos levar a um profundo conhecimento de quem Deus é. Ele vai embora sem mencionar o nome, apenas para dizer: não é você quem faz, não é você quem determina, eu sou soberano, eu me revelo. Eu quero dizer para você o seguinte nessa noite: que você foi alvo, você foi escolhido, escolhida para conhecer esse Deus na sua mais profundidade.
Você é capaz de entender isso? É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está sentado aqui hoje numa sexta-feira fria como essa. Porque Deus se revelou a você, a mim, e nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse processo, e desse processo nós não podemos sair. Nesse processo nós identificamos coisas que precisam ser mudadas e transformadas na nossa vida. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus nos tocar. Ele faz isso para nos abençoar, como Ele abençoou Jacó naquele dia. Enfrente as tuas lutas. Enfrente quem você é e diga para Deus quem você de fato é. Assuma isso diante de Deus. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente reconhecer que nem tudo que tem em nós é bom. Às vezes é muito difícil a gente olhar no espelho e falar: pô, cara, você é um egoísta. Mas às vezes é exatamente isso que Deus está esperando de cada um de nós. O olhar no espelho: quem eu sou? Eu tenho coisas boas, com certeza eu tenho, mas tem muita coisa que está aqui dentro, tem muita pendência que precisa ser resolvida lá no passado, não foi resolvido, precisa resolver. E não resolve porque o coração está duro. Nós sabemos que Deus o abençoou Jacó, e quando ele se encontra com Esaú, não houve morte, houve abraço, houve choro, hoje houve festa, porque Deus ouve a nossa oração incessante e conserta a nossa história, a nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus está muito interessado na tua vida, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, até naquilo que você deseja. Deus está muito interessado nisso. Quanto você está interessado nas coisas de Deus?